Para trabalharmos o tema de hoje, nós recorremos a uma lembrança de muitas histórias, muitos temas que podem ser aproveitados. Mas, entre estes que nós pincelamos na memória, eu acho que é bastante interessante e dá bem o contorno do que o Evangelho depois estará trabalhando a fundo. Trata-se de um conto escrito pelo espírito Humberto de Campos, o irmão X, através do médium Francisco Cândido Xavier, que se encontra neste livro, Pontos e Contos. O título é O Doente Grave. Aflição, não é? Doença. Uma atormentada mulher, alma maternal, cheia de preocupações, em um dos momentos de descanso físico, foi conduzida ao céu. Na hora de entregar o corpo ao refazimento. Estava dormindo no corpo, mas bem desperta no espírito, como acontece com todos nós, todas as noites. E então ficou, assim, encantadíssima com as visões celestes que ela pôde, naquela noite, ter contato. Um ser angelical, solícito, recebeu-a. E então, assim que ela já chegou, já foi pedindo. Parece a gente. Quando às vezes a gente tem um pouquinho de educação, a gente começa elogiando para depois dar a cacetada. Nossa, você é uma pessoa maravilhosa, que coisa linda, como é bom. Mas escuta, você não poderia me dar uma ajudinha? Você sempre desconfia quando alguém elogia você. Porque certamente isto é uma antessala de alguma subtração. É uma adição ao ego para facilitar depois a tomada de algo. Mas ela não teve nem essa delicadeza. Viu o ser angelical, já foi falando, ai, anjo amigo, é mãe, né? É mãe. Sou mãe na terra, nem precisava explicar. Tenho 2 filhos. E eu quero pedir a você a proteção, que você possa rogar a Deus as bênçãos celestiais, que são sempre abundantes e generosas. E então o mensageiro não se sentiu ofendido com essa cara de pau da mulher, pegou um papel, angelical também, com uma caneta angelical, que estão lá nas regiões angelicais, e disse, bom, a senhora pode detalhar qual é a sua solicitação? E ela disse, venho até aqui pedir, em particular, por um dos meus filhos, que desde muito tempo se encontra gravemente enfermo. Está entre a morte e a vida. Todo o meu carinho, por mais tempo, ou melhor, todo o meu carinho e todos os meus recursos médicos que eu consigo não são eficazes na sua recuperação. Eu não consigo mais aguentar essas lágrimas dolorosas que me afligem o coração. Eu peço então que você solicite ao Todo-Poderoso que me conceda a graça de vê-lo restituído à saúde. Petição extremamente nobre e altamente meritória, vinda do coração materno, que por longos anos está se esforçando para ajudar o filho. O emissário das esferas superiores pensou um instante e perguntou, a senhora disse que tem 2 filhos. Qual dos 2 está mais ligado a Deus? E ela, respondendo sem pestanejar, disse, bom, o meu pobre filhinho doente é aquele que mais está ligado a Deus, porque medita na grandeza do Pai dia e noite.
É com o seu nome nos lábios que se submete aos remédios amargos, e é esperando no Senhor que vê despontar cada nova manhã. No sofrimento que lhe desintegra as forças, ele se dirige ao céu com tamanho fervor que dá para notar nele essa ligação com Deus, com o Pai amoroso. E o mensageiro, olhando-a, disse: e o outro filho? Ah, esse, disse ela, é um homem feliz nos negócios do mundo, eu não tenho problemas com ele. Como é favorecido pela sorte, parece não sentir muita necessidade. O senhor sabe como é, né? A pessoa está lá sem problemas, ela está preocupada com as suas contas, os seus compromissos, ela não está muito voltada a ligar-se ou a essas realidades divinas. Aí o anjo então, anotando, perguntou para ela: qual deles entende a significação sublime do trabalho? O que significa o trabalho na terra? E a mulher responde sem também titubear: o enfermo, o doente, atirado à cama onde está imobilizado, tem profunda compreensão com respeito às virtudes superiores do espírito de serviço. Constantemente se refere aos bens do esforço e a todos que ele pode, ele tenta reerguer com a palavra tocada de dolorosa experiência daquela que ele está vivendo. Os que vão visitá-lo, os amigos a quem ele se dirige por telefone, que às vezes estão com algum probleminha, e ele então faz essa pessoa sentir-se útil, sentir-se tão bem aquinhoada perto do que está acontecendo com ele. Ele tem noções claras a respeito do que significa ter a vida e poder usá-la. E o outro? Perguntou o anjo. Bom, talvez pelo gênero de vida a que ele se dedique, deixou de ver as belezas da própria iniciativa. Dispondo de muitos empregados, descansa, enquanto os outros trabalham. Manda e os outros fazem. Não conhece o radioso convite da manhã, porque ele se levanta do leito muito tarde, nos hotéis de luxo em que ele costuma dormir. E permanece estranho às bênçãos da noite, uma vez que o corpo, saciado naquelas mesas extremamente fartas, não lhe confere a oportunidade de sentir as sugestões santificadoras da natureza. Vai dormir com aquela barriga onde está o boi. Não consegue sentir-se assim, leve, para ter contato com as belezas da vida. Qual deles, perguntou o anjo, tem noção, nota, como é importante a confraternização com os homens, os nossos irmãos de humanidade? Qual dos dois? Ah, aquele que está preso à enfermidade, que faz dele sofrer tanto, recebe os amigos de qualquer posição social. Pode ser o jardineiro, pode ser o servente de pedreiro que conhece ele de tanto tempo, pode ser o amigo da faculdade, pode ser quem for que queira ir vê-lo, ele recebe. Com indisfarçável reconhecimento. Quando ele vê essas expressões de carinho que estes seres despossuídos fazem para ele, só com uma visita, ele se emociona até as lágrimas. Porque esta alegria de se ver como um centro importante na vida dos outros, o abastece de uma felicidade. Emociona-se com a menor gentileza de que ele é objeto. E parece guardar agora um laço de amor forte e sincero, mesmo para com aqueles que, em outro tempo, foram seus inimigos ou perseguidores. Ele não tem mais raiva daqueles que o feriram. E o outro? Perguntou o anjo. Ah, os favores do mundo, disse a mãe, isolam a personalidade dele. À distância
dos júbilos, das alegrias domésticas? Em rodas restritas e fantasiosas ou nas regiões elegantes, onde rolem fortunas iguais às dele? Só se relaciona com quem é do mesmo nível. Não quer nunca ter contato com pessoas de nível inferior, que certamente poderiam lhe pedir coisas que ele não quer dar, e que certamente também não estão à altura da sua postura ou da sua classe. Assediado pelos empenhos do mundo social, cujas ideias se modificam, como modificam os ventos, as folhas caídas na calçada, nunca ele encontra o tempo necessário para se preocupar com os sofrimentos dos outros. Ao contrário, geralmente ele não quer saber da dor alheia, porque isso pode ser uma forma de amolecer as suas fibras, a fim de que depois alguém peça alguma coisa. Bem, o anjo atento passou a pensar com grande interesse e perguntou à senhora novamente: para qual deles, querida irmã, você roga as bênçãos de Deus em particular? E ela respondeu: eu peço a Deus o favor em benefício do pobrezinho que agoniza no leito. Então, olhou com extrema bondade a mulher e com sabedoria lhe disse: minha irmã, volte à terra e reconsidere as atitudes do seu caminho. O doente do corpo vai muito bem, está muito bom. Já entende a necessidade de união com o Pai. E o que distingue em verdade os homens uns dos outros é o grau de suas relações com a vida mais elevada. Como é que ele se relaciona com as coisas nobres da existência? Renove, minha irmã, os votos das tuas preces ardentes, porque o doente grave é o outro. O outro está doente, gravemente. Tem toda a facilidade, tem toda a postura de alguém que não quer nenhuma relação com o que é nobre, é autossuficiente, não percebe as necessidades alheias e se fecha em si mesmo como uma ostra. Esta é uma lição, é a lição número 6 deste livro Pontos e Contos, que é muito rico em ensinamentos dessa natureza em diversos assuntos, e que serve perfeitamente para inspirar o raciocínio de todos nós em relação àquilo que nós estamos muitas vezes pedindo a Deus. Não seremos nós as pessoas que estamos pedindo exatamente aquilo que o doente grave tem em abundância? Não somos nós que queremos sucesso, fortunas, prazeres. Não somos nós bombardeados todos os dias através do noticiário, através dos filmes, através dos programas de televisão, do entretenimento, com as noções de pessoas que ganharam a vida, que são pessoas de sucesso, e que isso inspira toda uma geração de debilóides despreparados para observarem os valores da verdade, porque não são eles alertados pelos seus pais a respeito, e que então saem por aí trilhando as mesmas estradas tortuosas que vão levar meia dúzia ao estrelato e todo o restante para o lixo moral, para a infelicidade, para a depravação, para a venda de si mesmo. Observemos se não são estes os conceitos que todos os dias nós cultivamos ou vemos serem cultivados em tudo aquilo que colocam para que nós assistamos.
Aquilo é uma fábrica de utopias. Aquilo que você assiste dentro da sua casa, e eu aqui volto a dizer a respeito da crueldade destes espíritos encarnados que criaram esse sistema. Sabe por quê? Porque a televisão deveria ser um presente para você. Todo mundo deveria ter um presente dado pelo sistema, a televisão. Porque este sistema depende dela. Depende do que ele vai jogar na tela e você vai querer ter. Porque é o processo de manipular a sua consciência e a sua vontade, sem que você note. E então você muda a cor do seu cabelo porque alguém na televisão mudou. Você toma uma rotina de exercícios físicos que às vezes não são nem saudáveis, com a desculpa de quem que você admira está malhado. Você muda a maneira de pentear-se, de vestir, as cores que você escolhe depois de consultar quais são as tendências. Você assiste esses canais que ficam vendendo produtos eletrodomésticos e você quer comprar tudo aquilo que eles mostram. Sem falar nos que já comprou. Cada época eles inventam um produto novo para fazer você fazer ginástica, perder gordura, sem fazer esforço. Já notaram? Você não precisa fazer nada. E é isso que todo mundo quer. O povo quer aprender sem estudar, quer ficar rico gastando. E quer emagrecer comendo. Então eles inventam todo um sistema de ilusão, porque faz você primeiro comprar um aparelho que parece um monte de tubo arredondado, que você fica fazendo abdominal dentro da sua casa. Aí você dobra e guarda debaixo da cama. Depois passa aquele, vem um que você fica andando assim, com os pezão, uma máquina que... Você agora resolveu o seu problema de gordura, agora você pode fazer ginástica. Você fica andando com os pés no ar assim, fazendo ginástica. Aí você dobra e põe embaixo da cama. Depois passa um tempo, vem um outro, que agora são um monte de degrauzinho, que o fluxo de ar passa de um degrau para o outro, e você fica andando, subindo escada. Agora é um outro, aí você dobra e põe embaixo da cama. Já olha embaixo da cama, não tem mais o que pôr lá, a cama está magrinha, e você está baleia. Agora é um negócio que fica tremendo assim, você fica segurando, e diz que aquilo emagrece você. 5 minutos nisso daí, você fica magrinho. Aí, não contente com isso, agora eles têm um cinturão elétrico que fica te dando choque, tum, tum, e cada choque faz os seus músculos contraírem. E isso emagrece você. E todos eles, olha só que coisa boa, quando você compra qualquer destes, vem uma porcaria lá de um monte de como você fazer ginástica, exercícios para você fazer, 250 tipos de ginástica para fazer naquele aparelho. E um guia de alimentação. Ora, como é que você pode emagrecer se esse é o projeto do aparelho? Não, você não precisa ter problema com a alimentação. Pode fazer 5 minutos desse aparelho, você vai ficar magrinho, mesmo que comer meia boiada. Não. Um guia de alimentação. Quer dizer, joga fora o aparelho, pega o guia de alimentação e segue ele que você emagrece. Então estas são coisas que as pessoas ficam, não, agora eu vou comprar esse, que agora eu não emagreci com o anterior, nem com o segundo, nem com o terceiro, nem com o quinto, agora esse vai resolver o meu problema. O seu problema não está no aparelho, está na boca. Lembre-se que lá no campo de Auschwitz não tinha nenhum gordo. Não tinha gordo. Nos campos de concentração é o maior spa que você encontra. Lá não tem gente com problema de tireoide. Já o gordo sempre fala, eu tenho um problema na tireoide. Que nem o Ronaldinho falava lá naquele tempo que estava acima do peso. Não, tudo bem, você pode ter problema de tireoide, mas lá no campo de concentração tinha um monte de gente com problema hormonal, tireoide e outras coisas, estava magrinho. Porque eles não comiam. Ninguém está dizendo que você tem que viver no regime do campo de concentração. Mas você está
bombardeado por um monte de coisas que iludem a sua vontade. Esta ilusão empurra as pessoas para quererem aquilo que estão mostrando para ela, achando que aquilo resolve o problema, quando não é verdade. Só que você só vai descobrir isso depois que gastou o dinheiro, depois que se iludiu, comprou, e agora você depende de você fazer a ginástica, de você não comer tanto, de você ter uma vida saudável. Todas estas são coisas que uma rotina sem aparelho você consegue, se quiser. Você muda a sua forma de agir e você começa a perder peso. Às vezes, não podendo fazer ginástica, você altera o seu modo de alimentação e o seu organismo responde positivamente. Diminuem as dores, diminuem os problemas de calcificação de juntas, de artérias, etc. Com a simples mudança alimentar. Jogue fora para sempre os refrigerantes que você bebe. Só isso. Mas nem para sentir o gostinho de saudade. Beba água. Ou algum suco natural que você faça mesmo, pessoalmente. Tire a bebida alcoólica da sua rotina. Mas nenhumazinha no sábado. Não, pode pegar todo dia. Não tem problema, beba todo dia. Se para você umazinha no sábado é como se você dissesse, por favor, você vai ficar agora pegando no meu pé só umazinha no sábado? Não, tome todo dia. A vida é sua. Você é que vai ficar com os problemas que todos estes hábitos vão produzir, não sou eu. Todas as pessoas que dizem, mas então se eu fizer um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, essas pessoas não querem. Elas não desejam. O problema delas não é o vício, o problema delas é a vontade. Elas estão doentes na vontade. Elas só são grandes no corpo. Elas são pigmeus, elas são crianças na vontade. Elas precisam se sentir agradadinhas. Você precisa falar de jeitinho com ela, precisa ter alguém que convença o bebê a ter a vontade de fazer a benefício dele mesmo. Todas estas coisas estão bombardeando as pessoas porque em um sistema que depende do consumo, a televisão é a porta do armazém. E você coloca isso dentro da sua casa. E não percebe que está sendo manipulado e dizem para você que você é livre. Coisa que é o maior absurdo. Mas se você observar o que essa mulher estava pedindo, é um pedido infantiloide, é um pedido sem noção, é um pedido baseado na velha noção de que o sofrimento é ruim e o gozo é bom. Que isso equivale? Ser feliz e gozar a vida. Agora, apareceu um probleminha, apareceu uma infelicidade, apareceu um motivo de reclamação, não, a gente vai rezar, reza lá por mim. Como muitos pedem. Às vezes algumas pessoas vêm à nossa casa por causa do problema de saúde. Nós temos as cirurgias espirituais na segunda à tarde e eventualmente na quinta à noite, como vai ser o dia 23 de fevereiro. A quinta-feira que antecede o carnaval, nós teremos cirurgia espiritual aqui. Mas aí elas vêm aqui e falam assim, não, sabe, eu vim aqui porque o médico falou que talvez eu tenha que operar. E eu não quero operar. Ué, mãe, se fosse há 200 anos atrás, o senhor estava perdido. Porque há 200 anos atrás, um dente inflamado matava uma pessoa. A apendicite, há 150, 180 anos, levava muita gente para o cemitério. E como é que pararam de morrer? Por causa da cirurgia. Não, mas é que eu tenho medo. Ora, tudo bem, eu entendo que o senhor tenha medo. Os espíritos podem ajudar naquilo que é possível. Mas não se esqueça que a medicina é uma bênção de Deus também. Os procedimentos cirúrgicos hoje salvam muitas vidas. Não é porque você vai ter que dormir na mesa de cirurgia e vai ter que alguém abrir você, que isso vai ser o fim. Prepare-se para isso também.
Nós vamos pedir aos espíritos, é claro que fazemos isso. Mas e se você precisa passar por esta experiência hospitalar? Você tem que estar preparado para ela. Mas as pessoas veem qualquer objeto ou qualquer situação que venha a incomodá-las com uma dor física ou com alguma coisa que possa colocá-la em risco como um problema. Mas ela não vê, por exemplo, encher o estômago de gordura como um problema. Comer maionese, comer coisa gordurosa, comer tocinho, isso não é problema. Ah, isso é gostoso. Problema é ir para o hospital porque entupiu tudo dentro de você, alguém tem que botar um stent no coração. Ah, não, pelo amor de Deus, doutor Bezerra, me acuda. Por que você não chamou o doutor Bezerra quando estava na frente da leitoa? Doutor Bezerra, o senhor quer um pedacinho? Eu dou o rabinho aqui para a leitoa para o senhor já é espírito mesmo, o resto eu como. Nessa hora nós não queremos sócios. Mas se você não comesse a leitoa, não precisava do stent cardíaco. São consequências naturais, que a nossa falta de preparo para entender as coisas, porque quem poderia nos preparar para isso não está fazendo. Isso deveria ser feito na escola, mas isso não é feito na escola. Isso não será feito em todos os outros ambientes que querem que você gaste seu dinheiro, porque eles não vão dizer para você não gaste, medite se você... Não, eles querem que você torre. Então isso deveria ser feito nas igrejas. As igrejas deveriam estar fazendo o papel de explicar às pessoas que as coisas não são como o mundo está mostrando. Mas infelizmente boa parte delas converteu-se também num caça-níqueis, está fazendo o jogo desses interesses. Então resta apenas aquele pequeno contingente de casas divinas ou de filosofias, mesmo que não estejam organizadas em igrejas, que explicam para as pessoas o funcionamento desse sistema e como nós nos preparamos para algo melhor. Essa senhorinha foi pedir o que todos nós costumamos pedir, que os nossos problemas desapareçam, ou os problemas que ela tinha com o filho doente. Quando a lei do universo diz, escuta, o seu filho doente, por causa da doença, está caminhando bem na direção adequada, mas o outro, com todas as facilidades que possui, esse está mergulhando no abismo. O que será que é pior? Olha que coisa estranha. Quantas pessoas vão nas igrejas para conseguir coisas? Para pedir a Deus que lhes dê os favores da fortuna, da beleza, das vantagens materiais, dos excessos. Pedem isto. Tanto que há alguns livros, entre eles o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, mas há outros, por exemplo, A Casa do Escritor, em que os espíritos mostram a quantidade de preces absurdas que eles não podem atender. São milhões de petições que ficam arquivadas como sendo um documento que alguém na Terra escreveu pelo pensamento e solicitou, e que, se fossem atendidas estas rogativas, causariam mais malefícios do que benefícios ao rogante. Como atender essas orações sem prejudicar quem está pedindo? É a mesma coisa que seu filho chegasse para você e falasse, pai, eu queria que você só comprasse sorvete esse mês inteiro para eu comer. Adoro sorvete, almoço e janta. E o café também. Se você deixar uma criança escolher o que ela quer ser quando crescer, ela vai querer ser, sei lá, bombeiro, padeiro, porque aí pode comer todos os doces da padaria, não precisa pagar. Que ele vai na padaria, não pode comprar, né? Então, se eu for padeiro, eu vou poder trabalhar aí dentro, eu como tudo de graça. Quer dizer, a criança vai raciocinar com a mente infantil naquilo que é aventura, aquilo que é gostoso, aquilo que é interessante para o seu interesse.
Agora, você que é pai, naturalmente que vai entender que quando ele crescer, ele vai ter outras ideias. Ele vai olhar a vida por um outro prisma. Então os espíritos também olham para nós como crianças que não sabemos ainda pedir direito. Não temos uma noção clara do que é importante. Porque nós estamos sendo diariamente hipnotizados e estamos gostando. Nós nos preocupamos mais com essas tolices do que com as coisas importantes para o espírito. É por isso que quando nós começamos a colher o fruto amargo das nossas escolhas, nós não gostamos. É por isso que somente a dor, para a maioria, é a condutora do espírito ao que é o caminho melhor para ele, que era o caso do rapaz, que estava no leito e a mãe achava, coitadinho, ele precisa sarar. Mas o anjo diz, não, ele está bom, porque o que é importante não é o corpo, é o espírito, e em espírito ele já está mais próximo de Deus. Ele já está valorizando os outros seres como pessoas iguais a ele já se emociona com a coisa pouca que lhe fazem, com um gesto de gentileza de que ele é objeto, ele se deixa tocar, ele começa a pensar na dor dos outros, ele está preocupado em consolar amigos que estão com menos problemas do que ele e estão reclamando, está trabalhando no leito, ao invés de dar trabalho. Este está se encontrando com a verdade, mas o outro não. O outro está iludido, está se divertindo, o outro só está vivendo de acordo com este tipo de experiência prazerosa, que num plano de prova e expiação como é a Terra, mantém o indivíduo preso a ele. Isto é uma estratégia das entidades trevosas que governam um planeta como pensam que governam no nível humano. Não estou falando aqui só de Illuminatis, não, que são pessoas a serviço deste projeto. Estou falando de espíritos extremamente primitivos, mais inteligentes, que sabem como as pessoas são vulneráveis a determinados gostos ou a determinadas emoções, e então as estimulam ao máximo, para que, se entregando a este esgotamento, percam a capacidade de se autogovernar. Nós não somos estimulados a pensar. Não somos. Se você hoje pegar da hora que acordou até agora e procurar dentro da sua mente, do seu cérebro, um momento em que você pensou com um pensamento só seu, um pensamento que você inventou, que você criou, não que você assistiu na televisão, não que você ouviu de alguém falar, que pensamento você teve hoje que era seu, que você se deu ao trabalho de construí-lo, você vai ver que raramente você pensou. Você apenas repetiu, você apenas macaqueou o que alguém falou. Se alguém perguntar o que você pensa a respeito do homem ter chegado à Lua, você vai falar, não, uns não acreditam, eu acredito, mas por quê? O que você pensa dos valores que estão sendo apregoados na sociedade de hoje? Ah, não sei, o que é valor? Você não sabe o que é valor, você não sabe que valores estão sendo apregoados, você não tem ainda um porquê pensar daquele jeito, porque nunca pensou sobre. E olha só, nós falamos isso outro dia, num outro horário, e vale a pena lembrar novamente aqui. Se você encontra alguém que não te conhece, essa pessoa pergunta, quem você é? Você diz, eu sou o fulano de tal, trabalho em tal lugar, sou, sei lá, dentista, motorista. Não, eu não perguntei o que você faz, eu perguntei quem você é. Quando alguém pergunta pra gente quem a gente responde com o que a gente faz. Sou estudante, sou jogador de futebol. Se você está na igreja, eu sou diácono, sou médium, sou passista. Se está na escola de samba também.
Mas não foi isso que foi perguntado. Quem é você? E nós não sabemos quem nós somos. Nós não dizemos quem você é, quem eu sou. Nós nunca respondemos, olha, eu sou um espírito que está em processo de evolução, que eu tenho problemas de disciplina comigo mesmo, mas eu já aprendi a melhorar em certas coisas pelas quais eu estou lutando. Isso é você. Eu sou inclinado ao vício, eu gosto de uma pinga, de um uísque, de um vinho, eu gosto de um rabo de saia. Você não diz que é isto. Sabe por quê? Porque você não gosta de pensar sobre quem você é. Isso não é importante. Porque quando você pensa sobre quem você é, você precisa ter uma referência. Uma referência que coloque você dentro de um certo padrão, para a esquerda ou para a direita da referência. Ou mais perto ou mais longe da referência. Agora, qual é a nossa referência? Quem nós temos como referência? Alguns têm um atleta como referência, um jogador de futebol, uma dançarina, uma blogueira. E é por isso que a gente vê tanta gente fantasiada, parecida com outra pessoa, sem saber quem ela é. Porque você não sabe quem você é, portanto você imita alguém que você quer tomar como referência. E você quer ser, eu tenho o meu estilo próprio. Não, seu estilo próprio não foi você que inventou, você está copiando de um outro. Não estamos querendo desprezar as pessoas que tenham esse hábito de viver em clãs, mas não é porque eles querem ser diferentes. Não, porque eles, para ser diferentes, eles ficam iguais, todos eles. Houve uma época em que o povo só vestia preto, né? Preto. Não, é que eu sou diferente, só visto preto. Aí você via aquele bando de corvo andando tudo junto, tudo preto. Nossa, como são diferentes, olha, todos pretos. Aí veio o cabelo emo, lembra do cabelo emo? Aquele cabelo assim, caiu aqui assim. Parece um canarinho que tem uma penacha assim, bem em cima dos olhos. Ou aqueles cachorros que é tão peludo que não sei como é que ele não bate a cabeça no poste, que não consegue enxergar de tanto pelo. Eu sou emo. Tudo bem. Mas você é o primeiro? Não, eu tenho a minha tribo. Então você é muito original, né? Você é, juntamente com outros, 3 milhões de emos, muito original. Igualzinho os outros. Ou seja, as pessoas se iludem achando que se elas são extravagantes, elas são elas. Não. Elas não sabem quem são. Porque uma vez que você quer imitar alguém, você não é você. Você é o outro. E para você estar aceito no outro grupo, você então se traveste daquilo, sem perguntar por que você é aquilo. Então nós adotamos o vocabulário dos outros. Nós falamos o que os outros falam, expressões que os outros usam, gírias que as pessoas estão colocando aí na televisão, temos todos os nossos trejeitos às vezes influenciados, mas você é isto? É isso que você é? Às vezes as pessoas até se violentam para chegarem a ser aquilo que elas estão vendo. Então, este não saber é o problema para que você seja manipulado. E estas forças negativas, elas querem que seja assim. Eu vou explicar uma coisa que está no último livro que estamos trabalhando agora, no Mundo Maior, que eu citei aqui no Espírito da Letra. Nestes capítulos, vocês vão aprender, nós todos vamos aprender, que o nosso cérebro, e hoje, 70 anos depois, a neurociência está chegando às mesmas conclusões. O nosso cérebro é composto de basicamente 3 níveis. 3 níveis. Nós temos o nível basal, o nível inferior, da medula espinhal e dos gânglios basais. Depois temos um nível intermediário que é chamado de centro motor. E depois temos os lobos frontais.
a parte do cérebro que está bem aqui atrás da nossa testa. Cada um destes centros tem uma função, que o instrutor Calderaro está explicando. Os núcleos basais, que estão bem aqui, onde termina o tronco cerebral, o tronco da medula. A medula vem desde aqui de baixo, sobe e ela entra na caixa craniana. Nessa localização, ela se liga a este emaranhado elétrico através dos gânglios basais. Essa parte, dos nervos até o gânglio basal, está reservada para o arquivamento do nosso passado, das coisas que nós já vivemos, nesta vida e em outras vidas. Ali estão todo o nosso histórico como espírito. Na região do córtex motor, que é o córtex central, está localizada a área que nós ativamos para viver o presente. As atividades de construção de você mesmo, aquilo que você precisa fazer para sobreviver, aquilo que você precisa trabalhar, as experiências e os movimentos do nosso presente para as nossas construções pessoais. E na parte do lobo frontal, dos lobos frontais, estão aqui os dois, Calderaro explica que aqui é a região dos impulsos elevados do espírito. Todas as vezes que você idealizar, que você projetar, que você tiver uma vontade construtiva, de teor moralizador, não moralista, de teor idealista, você ilumina esta região frontal. E ela está vinculada ao nosso futuro, ao nosso estado superior de espíritos, em evolução. Para onde nós vamos? E então, ao longo dos capítulos do livro, eles vão mostrando o que acontece quando uma pessoa se centraliza somente no gânglio basal. Você é uma pessoa que só fica ruminando o passado. Você só fica falando das coisas de ontem, das coisas que você já viveu, das tristezas que já teve, do ontem. Você está centralizado nessa região do gânglio basal. Você vai ser uma pessoa recalcada. Uma pessoa com problemas de comportamento, porque nada da vida te satisfaz. Você está sempre olhando para trás. Você é uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa insatisfeita. Você é daqueles que fala, se eu sair sem guarda-chuva nesse dia chove. Tudo de ruim acontece com você, porque você identifica o que é ruim, já usou das suas experiências passadas que estão arquivadas em você e as está revivendo. Você fica remoendo as frustrações desta vida. Quem te enganou, você sabe direitinho dia, hora, local, roupa, das coisas ruins que já te aconteceram. E quando você se centraliza durante a vida física, neste centro inferior, que não é ruim, mas ele está armazenando as experiências primitivas que nós já tivemos, você não se abastece de coisas que façam você sair daquilo. Se você teve experiências de outras vidas, que fizeram você ser uma pessoa negativa, pessimista, nesta vida você não nasceu para repetir isto. Você não nasceu para ser pessimista de novo. Você precisa então viver na parte central do seu cérebro, combatendo o pessimismo. Você tem uma inclinação para ele porque ele vem com você. Você já marcou a sua forma de expressar-se através de tudo vai dar errado, nada vai dar certo, não é possível que as coisas sejam boas. Então você precisa agora de uma experiência para que através de uma mudança de foco, você reprograme aquilo que está aqui no gânglio basal. E então o seu primeiro impulso é de ser negativo. Não, peraí, não vou pensar assim. Não, pode ser que dê certo. Eu vou tentar, eu vou pedir ajuda de alguém, mas a gente vai construir. Você está começando a trabalhar os problemas que estão arquivados em você, que são problemas
que modelaram o seu modo de ser. São frustrações, são cristalizações ruins, porque são fruto dos nossos erros já vividos, geralmente marcando a nossa personalidade. E aí estão, por exemplo, as fixações afetivas, as fixações sexuais, as práticas negociais, interesseiras, a inveja, o ciúme, eles estão localizados nessa região. Se você não trabalhar isto, você vai passar esta vida fazendo as mesmas coisas, retirando aquele lixão e vivendo de novo. Você não constrói a vida para frente. Você está vivendo para trás. Então, quando você descobre isto, você começa a perceber que é uma tarefa sua. Saber quem você é. Ver como você está se relacionando com os seus conceitos e dizer, bom, isso é bom, eu vou melhorar isso, mas isso não é bom, eu tenho que lutar contra isto. Então, você assume uma postura de vontade consciente para reescrever esta parte que não funciona bem em você. Por uma tragédia pessoal que você já viveu. Ninguém está falando que você é assim de graça. Não, você passou por uma situação difícil outrora. Vamos supor que você tenha sofrido uma agressão de alguém em uma outra vida. E agora você vai renascer e esta pessoa vai renascer com você na mesma casa. Vai ser seu filho ou você vai ser filho dele. Ora, por que você volta com uma pessoa ou que você agrediu ou que te agrediu? Para você vencer a agressão, para você superar aquele problema de atrito, para reescrever a vida. Só que agora, seja como irmão, seja como filho ou pai, você tem a motivação afetiva do parentesco, da necessidade de se ajudarem. E isto é uma forma de você reescrever aquele trauma do passado. Só que quando você chega numa fase da vida, você começa a sentir ojeriza por aquela pessoa. Eu não gosto nem de ouvir a voz, eu não confio nesse cara, ela é muito falsa, meu Deus. É aquela fase em que a epífise, a glândula da vida mental, começa a permitir que você resgate certas lembranças emocionais que estão arquivadas em você. Então, se você tem, durante a vida da infância, um exemplo amoroso, alguém que te ajudou, alguém que te deu um amparo, a hora que você começa a sentir na fase da adolescência esse entrechoque, você tem como, mas a minha mãe é uma boa pessoa, ela sempre me ajudou quando eu precisei, por que eu vou ter raiva dela? A raiva, essa coisa que você não explica, mas está em você, está enraizada em uma experiência triste do passado. Só que agora, como filho, ou como filha, ou como irmã, ou como mãe, agora você pode reescrever isto. E às vezes você vai precisar de uma vida inteira. Você passa pela juventude, você não tolera aquela mulher ou aquele homem, você fica com ódio dele. Mas depois que você casa, que você tem a sua família, aí você começa então a ver os problemas do que é um relacionamento pessoal, familiar, e aí você volta, puxa, como meu pai teve paciência comigo, como que minha mãe foi tolerante. E então você passa a admirar certos valores que agora você começa a sentir que eles possuíam, e agora você volta às vezes em casa, aí você fala, olha, desculpa, viu, eu fui um adolescente muito perturbante, eu não sei como vocês me aguentaram, me perdoa. Muitos filhos, quando se tornam pais, se arrependem às lágrimas do que fizeram os pais sofrer. Então é o momento do córtex motor estar ativado para que você conserte essas lembranças do passado. Agora, se você apenas ficar no córtex motor, você só vai querer ficar rico, ficar bonito, conquistar isso, comprar mais aquilo, construir essa empresa, trocar de casa, comprar um carro novo, comprar um celular, um tablet, um trilular, um bilular, um polilular. Você fica perdido nesse meandro que faz você ser apenas alguém que se mantém como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Agora você observa uma coisa. Quando você assiste a televisão, e eu não sou contra a televisão é excepcional. É um veículo maravilhoso. Mas as pessoas que estão utilizando, essas pessoas, elas estão fazendo todos nós
pensarmos somente nos nossos problemas do passado. Elas estão trazendo à tona todos os nossos complexos. Mexem com a nossa vaidade, com a nossa ambição, com o nosso desejo de ser importante, com o nosso orgulho. Então, você assiste uma novela, você assiste um filme, você raramente sai edificado disto. Eles não projetam para você nenhuma imagem que te coloque aqui na região frontal, onde estão os ideais. Não. Você não pode sair do gânglio basal. Você tem que se alimentar da podridão que você já viveu. E isso tem que ser normal. É isso que justifica todos esses programas de televisão que mostram como as pessoas vivem dentro de uma casa. E o fato de colocarem somente gente esdrúxula lá dentro. Gente que não é gente normal. Eles não vão na feira, pegam o pasteleiro, não vão pegar o vendedor de tomate, não vão pegar o ascensorista, a faxineira, não. Eles vão pegar sempre alguém muito diferente. E eles querem que isso gere, olha só, e as pessoas achando que aquilo é normal. Eu digo sempre, se você vive como vivem aquelas pessoas dentro daquela casa, você precisa se internar num sanatório. Mas por que você assiste? Porque aquela volúpia, aquela sensualidade, podem notar que é só coisa de sexo, ou conversa, ou briga, ou disputa. É o quê? É o gânglio basal de todos nós dizendo, poxa, será? Então é todo mundo igual? É todo mundo normal? Porque eu também às vezes tenho vontade de olhar para a perna da fulana, ou tenho vontade de esganar o meu amigo. É esse o plano. Fazer a gente migrar para usarmos não a força positiva que nos projeta para os ideais, mas para a gente estar sempre atrelado aos nossos instintos piores. E aí você se acha tão mal, tão igual, tão lixo, que, todo mundo é assim, eu sou normal. A zona motora que ficar apenas preocupada com estas coisas, ela vai ser uma arma para manter a pessoa no lodo, durante uma vida inteira. É por isso que existe a zona chamada do plexo frontal, da zona mais elevada do espírito. Que todas as vezes que você tem um idealismo, e eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de emoções nobres, de você sentir que fez uma coisa boa. Todas as vezes que você estiver sentindo isto, você está ativando este núcleo. O núcleo da frente do seu cérebro, que os aparelhos que os médicos hoje estudam, que possuem para fazer pesquisas do cérebro, esses tomógrafos de última geração, eles identificam as regiões que estão funcionando na hora daquela emoção. Acende a luz dentro do cérebro, indicando que você está usando aquela área e não a outra. É justamente o plexo, ou a parte do lobo frontal, que é ativado para que você construa os seus planos para o amanhã, para o seu espírito, nos valores morais, nos valores éticos, tornar-se melhor. É aqui. É claro que se você só ficar aqui, você vai ser carmelita. Vou ficar rezando dentro de um quartinho. A vida inteira, 90 anos de oração. É inútil, porque você não vai usar o idealismo do bem na zona motora. Você precisa pegar o idealismo e transformá-lo em ação, em agir para que aquilo faça sentido. E é aí que você descobre este prazer de ser alguém que está cumprindo aquilo que é a parte mais elevada do seu ser, aquilo que está na região frontal. Quando vocês vão tomar passe magnético, os espíritos ativam a região do córtex frontal. Sempre. Praticamente. Tentam fazer com que você se desligue da região do gânglio basal. Que você saia desse núcleo daqui, onde são só coisas do passado e às vezes negativas na sua maioria. Aonde se conectam as entidades inferiores. Os espíritos inferiores se valem do lixo que nós acumulamos
e que nós recordamos, porque eles também possuem as mesmas tendências. E eles não querem que você deixe isto. Eles querem que você continue mantendo a mente focada nesta parte inferior do seu eu. Enquanto os espíritos enobrecidos querem que você ative a vontade, que é o córtex motor, inspirada pela ação do córtex frontal. Dos lobos frontais, onde estão os ideais, as boas coisas, as elevações morais que alguém pode aspirar como um ser que evolui. E é por isso que nós estávamos falando que, infelizmente, somente na casa de Deus, ainda, em algumas, e não em todas, em algumas, você encontra material para ativar a parte frontal do seu ser. Através do que você escuta, através do que você lê, através das coisas enobrecedoras, dos valores, que a gente não sabe identificar quais são. Por quê? Porque nós não estamos preocupados com o nosso futuro, de construir o nosso futuro com base nestes conjuntos de experiências positivas. Nós estamos querendo ser iguais a todo mundo. Achar qual é a nossa normalidade. A minha normalidade é ser igual à minha amiga que está no mesmo escritório, que passa por os mesmos problemas que eu. Nós sempre temos alguém a quem a gente copia. Mesmo que a gente se vista de uma outra forma, o gosto estético, não estou me referindo a ele, mas a gente, escuta, você está em crise com seu marido ou com a sua esposa, você vai procurar um amigo com quem você trabalha, aquele que você tem mais intimidade. Escuta, é normal assim acontecer tal coisa assim com você? Já aconteceu com você? Você pede conselho para uma outra que às vezes está muito pior do que você, que sabe muito menos a respeito de quem ela é mesma, para te aconselhar. Ah, eu peguei o meu marido pulando a cerca. Aí você fala com uma amiga, e a amiga vai falar para você, faz a mesma coisa, porque chumbo trocado não dói. Olha que filosofia maravilhosa. Ela ouviu isso de alguém, ela ouviu alguém da vida dela falar, é isso mesmo, chumbo trocado não dói, tem que revidar. E você acha que você não sabe o que você quer fazer, você está em dúvida se faz alguma coisa ou outra, mas você receberá daquela pessoa que não tem conhecimento a respeito de nada, um estímulo para você ser pior do que o seu marido. Ela não está dizendo para você ser uma pessoa nobre. Ela está dizendo para você ser um lixo como ele. E você acha que é normal alguém te aconselhar, que é um bom conselho. Quando a sua amiga poderia ter dito para você, escuta, converse com ele, coloque os pratos na mesa. E se for o caso, se separe. Deixe ele ser feliz. Ou então, desculpe-o, mas com sinceridade, desde que ele seja uma pessoa que se arrependa. Mas não, são dois conselhos razoáveis. Porque, naturalmente, você não é obrigado a ficar feito vaquinha de presépio, deixando o cara ficar fazendo o que ele quer e você engolindo. Se você não tem essa tendência para se santificar em uma única vida, Deus não te condena. Mas então, se separe decentemente. Dê a ele a chance de viver a paixão que está tendo. Mas quando alguém diz para você, faça a mesma coisa, essa pessoa está dizendo, olha, o seu marido pode ter realmente se apaixonado por uma outra pessoa. Ele pode ter encontrado alguém que tenha qualidades que você não tem. Mas você só está com raiva. Faça a mesma coisa que ele fez. Ele tem, talvez para a ilusão de uma vida diferente com uma outra pessoa, a ideia de tentar é irresponsável, é imaturo, mas você só tem o ódio, a vontade de pagar na mesma moeda. Isso é muito pior. Isso é quase indecente e vale para os dois lados. Seja a traição do homem, seja a traição da mulher. Vale para ambas as partes.
Você vai tomar uma atitude com base num conselho de uma frustrada. Que é muito fácil vomitar para você ser perversa com qualquer um da rua. Como se isso fosse fazer alguma diferença. Como se você, pulando a cerca, vai fazer com que seu marido se torne honesto. Vejam só o nível do autodesconhecimento. E vejam como nós queremos conselhos de quem não sabe o que dizer, de quem não se conhece, e a gente acha que são pessoas... Puxa vida, é uma pessoa séria, uma pessoa que o que ela fala eu escuto. Não, como é que você pode pedir para um cego guiar outro, como diz o Evangelho? Se você tiver então valores, ou se você puder procurar isto, com pessoas que já cultivam isto, você terá uma noção mais lógica. E o que fazem as casas divinas, as casas de Deus, os grupos religiosos que têm este entendimento? Eles não dizem para você quem você é, eles não dizem para você o que você tem que fazer, mas eles dizem, olha, o Senhor veio ao mundo e nos mostrou uma forma de viver. Em vez de imitar a sua amiga, imitar o seu amigo, imitar o ator da novela ou a atriz, escolha um padrão mais nobre. E veja se a sua vida, se seu pensamento, se a sua conduta se compatibilizam com os exemplos daqueles que já viveram coisas boas. E aí você se compara com alguém que vale a pena. Mas todas as vezes que você tiver um impulso de raiva, um impulso negativo, não pense você que você está bem acompanhado. Seja por entidades, seja por você mesmo. Os espíritos amigos, então, estão lutando para que nós paremos de viciar o centro da vontade com base nos gânglios basais do psiquismo primitivo, que é o que a televisão constantemente nos joga na cara. No que comemos, no que vestimos, nos hábitos sociais, no que pensamos, no lixo que oferecem, dominam as pessoas porque acham que aquilo é normal. Eu não vejo nenhuma diferença quando você lê as obras de Emmanuel, por exemplo, há 2000 anos, e lá ele descreve o circo romano, onde o imperador Nero fez uma homenagem aos senadores romanos e mandou as feras devorarem os pobretões, os presos, os que tinham sido ali arrestados no populacho e jogam na arena como se fossem bandidos. Você olha aquilo, aqueles leões devorando as pessoas, as tripas pulando para todos os lados, as pessoas chorando, gritando, desespero. Você fala, nossa, mas que coisa horrorosa, o ser humano já fez isto. Aí você vai no estádio de futebol assistir uma partida entre dois times. Só não tem o bicho mordendo, são os homens mesmo que se batem. Os bichos estão nos símbolos das torcidas. Podem ver. As cores como eram antes, nas cores de cada time. E o povo alucinado, querendo ver os gladiadores se matarem e as feras comerem umas às outras, continuam nas arquibancadas gritando, urrando como se fossem animais. Que diferença há? Nós passamos 2000 anos para ter essa distinção, em que uma bola vai para um lado e vai para o outro, 22 indivíduos inúteis ficam chutando essa bola e dando pontapés uns nos outros, e quando termina, se você ganhou, você quebra a casa dos outros porque você está feliz. E quando você perdeu, você também quebra a casa de todo mundo porque seu time perdeu. E você não raciocina. Que isso não é uma atitude decente de alguém que se diz civilizado. Não, é que a gente precisa se divertir. Olha, já não nos divertimos em excesso. Não. O que fazemos em 266 dias do ano que não trabalhamos? Dormimos, temos férias, fins de semana e nos divertimos. Só isso.
O que está faltando? Poxa, então divirta-se saudavelmente, não precisa quebrar a casa de ninguém. Ah, está tendo agora um movimento na cidade de São Paulo que a imprensa está supervalorizando porque estavam acostumados a eleger o lixo como arte. E de repente entrou alguém de bom senso que diz, isso aqui é lixo, não é arte. Manda pintar tudo isso. Não pode, isso é arte popular. Não, isso não é arte, isso é lixo. E qual é o problema? Você saber o que é arte e o que é o lixo. E por que é fácil você ser artista de lixo? Porque você não precisa estudar, você não precisa se empenhar, você não precisa se melhorar, basta escrever lá umas letras que ninguém entende, na casa dos outros. Aí sabe o que fizeram? Uma reportagem pegou um dos pichadores, que saía com a sua bicicletinha e com os sprays pela rua depois do trabalho e ia pichando os muros que ele via. Fizeram uma entrevista com ele, artista de rua. Tá bom, podemos ir até a sua casa? Chegaram na casa dele, não tinha um picho. Limpinha. Entraram, escuta, mas a sua casa aqui não tem nada a pichar. Não, na minha casa não. O cara fala, não, na minha casa não, aqui não, o picho é lá fora, aqui dentro não, aí não. Ah, é muito fácil você ser artista de rua no muro alheio. Isso se chama desrespeito. Isso não é arte. Ah, podem ficar horrorizados aqueles que estavam sendo manipulados por uma tendência política para acharem que todo mundo pode fazer tudo. Então faça na sua casa primeiro. Faça lá. E que fique bonito para você. Os outros não querem. Agora, se você vive em comunidade, você tem que respeitar todo mundo, não só aqueles que você acha que vão gostar das suas expressões artísticas. Faça onde você é dono, no seu lugar. Quem não aprende a viver em comunidade não está dentro da civilização. Tem que morar na selva, porque ainda é bicho. Não é alguém racional. Não está funcionando no nível motor, nem no nível frontal. Está aqui, ó, no gânglio basal. E é isto que a televisão quer que você ache que é normal. Que é normal, você pinta o muro da sua casa para ficar limpo, vai lá alguém de noite e picha o muro, e você tem que dizer, não, chama o pintor de novo para pintar isso aqui. E o cara que viu que você pintou, de pirraça, espera você dormir, vai lá e picha de novo. Não existe uma civilização que não respeite seus membros. E todos os governantes que estiveram aí para dar a impressão de que todo mundo podia tudo, não tem valor. Para a civilização não tem valor. São perversores daquilo que dá paz à convivência. Porque estimulam coisas que as pessoas não têm e passam a achar que têm em termos de direitos. Mas isso tudo você só descobre quando entende o mecanismo que está em cada um de nós. E que faz parte do amadurecimento do ser. Isto está escrito. Em outras palavras, no trecho do Evangelho, no capítulo 5, que diz que a felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Diz o homem, geralmente, em todas as posições sociais. A felicidade não é deste mundo, como nós já ouvimos falar em muitas passagens. Isso não é novidade. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são condições essenciais da felicidade. Você vai perder tudo isso. Se você, para ser feliz, precisasse de tudo isso, você nunca seria. Porque você não vai ter. Vai haver um momento em que você vai ficar sem. Digo mais, nem mesmo a reunião destas três condições tão desejadas.
uma vez que se ouvem sem cessar no meio das classes mais privilegiadas, que possuem estas três coisas, juventude, dinheiro e poder, nas pessoas que as possuem, se escuta constantemente dizer que elas também não são felizes com tudo isto. Diante desse resultado, é estranho, é inconcebível que as classes trabalhadoras, operosas e militantes tenham tanta inveja, tanta cobiça da posição daqueles a quem a fortuna parece ter favorecido e que não favoreceu, que não produz a felicidade. Aquilo que consiste a felicidade na terra, sobre a terra, é uma coisa tão efêmera para aquele que não tem sabedoria no agir, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da vida se escoa numa sequência de amarguras e decepções. Durante a vida. Consequentemente, se a morada terrestre espera um minutinho que eu mudei a página. Vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma. Sob a forma bela e florida que acolheis e desejais. A infelicidade. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama. A infelicidade é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre seu futuro. Plexo, córtex frontal. Você fica atordoado sobre o futuro. Você não sabe o que vai ser o amanhã, então você vive só o agora com base no passado. A infelicidade é o ópio do esquecimento que as pessoas reclamam ardentemente. A infelicidade era o outro. Era a doença que o saudável tinha. Não era o sofrimento do filho doente. Se entendermos isto, não cultivaremos o mal, não cultivaremos a dor como masoquistas, mas aprenderemos com elas. E quando aprendemos com uma lição, tudo que a lição tem para nos ensinar, aí não precisamos mais estar naquela lição. Naturalmente a vida muda a gente de sala de aula. É isso que os bons espíritos querem que a gente entenda. Que nós abramos a nossa mente para ter um outro pensar, um outro querer, construindo-nos, não sendo construídos por aqueles que querem manipular a sua vontade. Quando entrarem na sala de passe, pensem nisto. Libertem-se das coisas ruins, de pensamentos arcaicos, de manias velhas. E deixem que os espíritos amigos ajudem vocês a viverem ativamente com base nos ideais de um novo ser. Pensem nisso. Muita paz.